Bem, colegas, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento. Pelo item 5 da pauta, o contribuinte é a Fundação Hospitalar de Ibiaca. São dois processos da mesma contribuinte, são os itens 5 e 6 da pauta. Vamos dar sequência pelo item 5 da pauta. Esse é um processo que saiu com vista em junho. O conselheiro relator ele tinha apresentado seu voto, tinha negado o provimento ao recurso voluntário, e na sequência houve pedido de vista. Tá? Então, Gregório, você poderia então fazer um resumo só, né, do relatório, um resumo do voto. Nós estamos com um conselheiro novo, né, que é o Marcelo, só para ele se inteirar da situação, daí a gente faz uma discussão e já iniciamos a coleta dos votos. Então, pode começar então, Gregório. Trata-se de lançamento fiscal, com vista de débitos relativos a contribuições devidas pela empresa, incidindo sobre as remunerações pagas devidas aos acreditados, segurados empregados e valores pagos a contribuintes individuais também. Cientificado o lançamento, a contribuinte apresenta impugnação, como foi julgado improcedente por meio da decisão de notificação número tal, nos termos da emenda abaixo reproduzida. Cientificada dessa decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega, em síntese, tratar-se de instituição filantrópica, no termos da Constituição Federal, artigo 195, parágrafo 7º e do artigo 55 da Lei 812, afirma que a instituição possui o direito adquirido da filantropia, eis que a Fundação Hospitalar foi criada sob a égide da filantropia, nunca teve como propósito a obtenção de lucros, afirma-se a entidade credora em relação ao INSS, requer assim a revisão da NFLD, sendo reconhecida a isenção da entidade em relação às contribuições lançadas. É o relatório, presidente. Ok, pode passar para o voto. Conforme exposto no relatório SUPA, trata-se do presente caso de NFLD, com vistas de débitos relativos à contribuição devida pela empresa Seguridade Social, incidentes sobre remunerações pagas devidas ao acreditado segurados empregados, assim como sobre os valores pagos acreditados a contribuintes individuais nos termos declarados em GFIP, todos declarados em GFIP. A contribuinte define de síntese tratar-se de entidade imune / isenta, à luz do parágrafo 7º do artigo 95 da Constituição Federal, abaixo reproduzido. O artigo 55 da Lei 812, por seu turno, vigente a dos fatos geradores, estabelecia que, e aí vou pedir licença para os colegas para pular a leitura do artigo 55 da 812. Como se vê, o próprio parágrafo 7º do artigo 195, invocado pela contribuinte, estabelece que são isentas de contribuições para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. O artigo 55 da Lei 812 estabelece que, para fazer jus à isenção das contribuições que traz os artigos 22 e 23 da referida lei, a entidade beneficente de assistência social deve atender aos seguintes requisitos cumulativamente: ser reconhecida como utilidade pública federal, estadual ou do Distrito Federal Municipal, ser portador do registro do certificado de entidade beneficente de assistência social, promover gratuitamente em caráter exclusivo assistência social beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos portadores de deficiência, não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benefeitores remuneração e nos usufruam vantagens ou benefícios a qualquer tipo, aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao órgão do INSS competente relatório circunstanciado de suas atividades. No presente caso, a própria recorrente expressamente reconhece que não está certificada juridicamente. Registre pela sua importância que a contribuinte não providenciou, nem mesmo a destempo, o certificado de entidade beneficente de assistência social de que trata o inciso 2 do artigo 55 da Lei 812. Sobre o tema, cabe destacar que recentemente o STF, no julgamento do RS 566-622, assentou a constitucionalidade do artigo 55, inciso 2 da Lei 812, na redação original e nas redações que lhe foram dadas posteriormente, conforme a emenda abaixo transcrita, e aí está a emenda desse julgado do STF, que eu também vou pedir para os colegas pular a leitura. A propósito do julgamento em questão, observe-se pela sua importância os excessos abaixo reproduzidos pelo artigo publicado pela professora Bettina Gruppenmacher, na revista Consultor Jurídico, no dia 27 de março de 2020. Bettina, ela é mestre pela PUC São Paulo, doutora pela Universidade Federal do Paraná, onde é professora também da graduação, mestrado e doutorado, e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa. Diz ela, eu achei interessante esse artigo dela,
apesar de ela enfrentar justamente o resultado desse julgamento pela STF, mas ela traz aqui resumos de votos proferidos pelos ministros. Após mais de 20 anos em discussão do Poder Judiciário, a imunidade das entidades assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo STF em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos, fixou nos seguintes termos a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral. A tese: os requisitos para o gozo da imunidade, onde está previsto em lei complementar. Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, a STF julgou as ADIs 2022, 2036, 2621 e 2228, convertidas em ADPFs, e declarou a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 4º, 5º e 7º da Lei 9732, que modificaram o artigo 55 da Lei 812. Após a publicação do acórdão, a União interpôs embargo de declaração em razão de suposta obscuridade do julgado, alegando não ter ficado claro se os requisitos previstos no artigo 55 da Lei 812, na forma disposta na redação anterior à Lei 9732, permaneceriam ou não válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União criticou a tese fixada por entender que determinou genericamente que os requisitos para o gozo da imunidade deveriam estar previstos na lei complementar. Em dezembro de 2019, os referidos embargos foram julgados, tendo o STF manifestado entendimento quanto à constitucionalidade do artigo 55, inciso 2 da Lei 812, na redação original e nas redações que lhe foram dadas posteriormente. E ainda, conferiu nova redação à tese em questão nos seguintes termos: a lei complementar é forma exigível para a definição de modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 55, parágrafo 7 da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observadas. Com o devido respeito aos que entendem que a nova tese impõe a obtenção do SEBAS para a fruição da imunidade em questão, pensamos que a referida tese apenas reafirma que os requisitos para a fruição da imunidade devem estar previstos em lei complementar, o que está em harmonia com o disposto no artigo 146, inciso 2 da Constituição Federal. A conclusão em questão deve-se ao fato de que alguns dos ministros registraram em seus votos a possibilidade de a lei ordinária impor requisitos para a fruição da imunidade. A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro Marco Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos, diz a ministra: acolheu os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, assentar a constitucionalidade do artigo 55.2 da 812, na redação original e nas redações posteriores. 2. A fim de evitar ambiguidades, conferir a tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte formulação: a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente contradição entre os julgados do mesmo tema, afirmou que, já adiantando que acompanha integralmente Sua Excelência a ministra Rosa Weber, porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido proposto pelo ministro Teori, que era o relator original, ou seja, a possibilidade da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais relacionadas à certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência social, tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos expostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação à certificação, fiscalização e controle, não há reserva legal de lei complementar, não há necessidade da lei complementar. Com essas rápidas considerações, acompanho integralmente em ambos os embargos do ministro Rosa Weber. Também o ministro Roberto Barroso afirmou: também eu estou voltando na linha da ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente contradição, considerar constitucional o SEBAS e reafirmar, porque eu não mudei de opinião, o entendimento de que os aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que estabelecem condições de expressão material da imunidade é que devem estar previstos em lei complementar. Portanto, eu estou igualmente dando provimento aos embargos em todos os efeitos, na linha proposta pela ministra Rosa Weber, apenas deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é exigência material. E nessa linha, eu considero que o SEBAS é válido e, portanto, estou acompanhando o voto da ministra Rosa Weber. Ainda, o ministro Ricardo Lewandowski registrou: verifico que faço uma distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e o que trata de aspectos procedimentais. Nesse aspecto, eu também entendo que basta a lei ordinária.
Neste contexto, sendo a exigência do SEBAS constitucional nos termos acima declinados e não tendo a recorrente providencial a obtenção da sua certificação, nem mesmo a destempo, conforme já exposto acima, tem-se que a contribuinte, no caso de análise, não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida. Com relação à exclusão da multa e dos juros, tem-se que referido por carência de fundamentação legal, enquanto que a incidência deste decorre de expressa previsão de lei. No que tange a pedido de parcelamento, tem-se que o referido pedido deve ser formulado perante a Delegacia da Receita Federal de jurisdição da contribuinte, falecendo ao presente órgão julgador qualquer competência sobre essa matéria. A recorrente requereu ainda a sua intimação para a realização de sustentação oral, tal pedido, entretanto, de multa de obstruir amparo legal, e aqui eu trago a previsão da publicação da pauta de julgamento. E a conclusão do voto, presidente, é negar provimento a recurso voluntário. Ok, Gregório. O Gregório, então, está negando provimento ao recurso voluntário. Esse processo eu com vista no mês passado. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Ana, você gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo, em relação a essa isenção? Ou está tudo ok? Eu até tenho um entendimento pessoal em relação a essa questão do SEBAS, que o contribuinte até defende lá no STF, mas o fato é que hoje a gente tem uma decisão do STF que não se encerrou, porque essa decisão de embargos, ela foi desafiada por novos embargos, está concurso lá para julgamento, para decisão, mas o fato é que hoje a gente tem uma decisão validando a exigência do SEBAS. Ok. Bem, colegas, pode falar. Eu não estou conseguindo resgatar, busquei, não consegui. Por que a gente pediu visto? Vocês lembram qual foi a motivação? Quem foi que sugeriu acho que se não me engano, me corrija se estiver enganado, Ana, acho que você comentou alguma coisa com relação ao SEBAS mesmo, né? Com relação à constitucionalidade das SEBAS, a legalidade do SEBAS, alguma coisa assim, né? Está muito baixo o teu microfone, Ana. Então, peraí, deixa eu ajustar ele aqui. Eu estava falando com vocês e... Esse processo, por que ele não está sobrestado junto com os outros da imunidade? Não sei. Porque o meu ponto é porque tem uma outra ADI no STF, que é a ADI 4480, e ela foi julgada e ela está diretamente ligada a essa outra. Então, O próprio RE não se encerrou ainda, né? E o próprio RE não se encerrou ainda. O RE não se encerrou, e eu discordo completamente. Mas o CARF distribuiu todos os processos envolvendo essa matéria. Ele até encaminharam e-mail, na verdade, prorrogando o prazo, né? Aquela questão do prazo de 180 dias. O que aconteceu o caso do Greg, acho que ele foi pautado antes dessa prorrogação do prazo. Eu também tinha casos na pauta, na minha caixa, que eu ainda não tinha pautado. E aí a Elaine pediu para nós, para nós não pautarmos, mas o Greg já tinha pautado, inclusive já tinha trazido para a gente iniciar o julgamento. E veja, o CARF, na verdade, ele prorrogou o prazo, porque tinha saído a decisão lá atrás, foi objeto de embargos, e aí veio a nova decisão agora. Então, falou assim, nesse intervalo você recebeu o processo, porque foi redistribuído, 90 dias, porque, na verdade, teve essa decisão assim, nesse meio do caminho. Mas eles não suspenderam de novo, né, o julgamento dessa matéria. Eu acho, Gregório, que você não entrou na discussão da ADI 4480. Ela foi julgada. E nessa ADI, o STF expressamente retirou a exigência do SEBAS. Então, até no voto que eu tinha feito antes, eu trouxe um trecho do voto do Gilmar Mendes, que ele fala isso, e eu não vejo como a gente julgar contra uma ADI que já foi julgada pelo STF. Essa ADI é posterior a essa decisão? Eles estão indo juntos, só que o problema desse RE é que ele tem, do RE 5662, ele tem junto outras quatro ou cinco ADIs que estão apensadas.
que não teve os embargos, né? Então, os embargos foram no RE e as ADIs ficaram ali. Aí, nesse meio tempo, está sendo julgada essa outra DI, a 4480. Deixa eu ver se eu tenho a data dela. Aqui, mas eu acho que, de qualquer jeito, o assunto, esse processo não pode. Não? Eu acho que será que não é o caso da ADN para tirar de pauta? Será que não é o caso de tirar de pauta? Como no seu julgamento ele proferiu o voto, mas realmente foi uma questão bem. Na verdade, Ana, eu acho que esse ADI que você está falando, ele foi declarado alguns dispositivos da lei que dispõem sobre o SEBAS, mas não o SEBAS. O certificado não foi afastado do mundo jurídico, ele está valendo ainda o SEBAS, né? Isso. E o lançamento foi feito mas não tem a porque exigência a entidade para gozar da imunidade. Mas não é exigível o SEBAS, ainda que ele continue existindo, não se exige SEBAS para que a entidade possa gozar da imunidade. Esse que é o ponto que o STF está dizendo assim, olha, o fato é constitucional. Então, eu não estou dizendo que ele é inconstitucional, não. Porque eu não estou subordinando aqui o gozo da imunidade até o SEBAS. O SEBAS continua existindo, o artigo continua sendo constitucional. Mas para ser usufruída, não tem que ter o SEBAS. É isso que o STF pontuou. Por isso que ele deixa essa confusão tão grande em relação a... Eu julguei que não era procedente, mas ficou inconstitucional, Assim, é constitucional o artigo, mas não tem exigência de SEBAS para gozar da imunidade. Mas o artigo 55 fala que tem que ser portadora do certificado. Não fala o artigo 55? Pois é, só tem que ser portadora de... E sim, aí ele fala, não é inconstitucional, mas eu preciso ter os meus requisitos dentro de uma lei complementar. No caso, quem faz esse papel? O CTN, lei complementar. Então, ainda que o SEBAS seja um requisito que continue existindo ali numa lei, ele não é considerado um requisito para eu usufruir da imunidade tributária, que é constitucional. E para ser regulado, eu preciso de lei complementar. Mas a impressão que eu tive que foi exatamente o contrário do que o STF entendeu nessa leitura que o Gregório fez ali. Aí por isso que teve os embargos de declaração, porque todo mundo teve essa impressão que você teve. Aí é por isso que eles entram ali com os embargos e falam assim, STF, eu não entendi, porque você fala uma coisa, mas dá a impressão de outra, então a gente não entendeu. Inclusive, aí por isso que vem aqueles embargos de declaração. Mas, já lhe dou a palavra, Gregório, mas olha, colegas, esse processo, ele saiu com vista mês passado, não tem previsão regimental para sair da pauta, né? Hoje está valendo o SEBAS, hoje esse entendimento está valendo, né? Então a gente... Está valendo por quê, Dani? Está valendo o seu posicionamento. Não tem uma decisão definitiva contra, não. Não, mas não precisa, o CPC é claro, eu não preciso do julgamento dos embargos de declaração para que eu aplique uma tese já discutida em RE com repercussão geral com uma DI. Não, embargos de declaração, ainda que ele mude, tanto que se eu tiver processos prestados em nível de TJ, TRF, na hora que eu julgo, eu vou lá e desafeto todos, eu ponho toda a tese. Ah, mas teve os EDs. Não interessa. Independente dos EDs, o TJ e o TRF julgam tudo, solta tudo. Aí se o ED mudar, aí outro problema.
Mas a previsão da lei é, na hora que eu julgo a tese, o mérito, eu desafeto todo mundo para julgar a tese, entrar ali. Então, o SEBAS está valendo, é um posicionamento seu, mas não é um posicionamento, e errado, inclusive, mas é um posicionamento que não está válido. E outra, os embargos de declaração não seguram uma tese de repercussão geral, muito menos um julgamento em ADI de declaração de inconstitucionalidade. Então, essa que é a questão. O artigo não foi julgado inconstitucional, mas existe, você tem que fazer uma interpretação conforme a Constituição. E no caso ok, o artigo é constitucional, mas não existe a exigência de SEBAS para eu ter que usufruir de uma imunidade tributária garantida pela Constituição. Porque para eu usufruir, eu tenho que cumprir os requisitos da lei complementar. Isso está na Constituição. Lei complementar, CTN. O SEBAS é válido, mas não para eu ter que usufruir da minha imunidade tributária. Então, esse posicionamento não está válido, não. E embargo de declaração... Tá certo, então. Então tá, esse é o entendimento da Ana, né? Eu acho que foi esse entendimento mais ou menos que levou ao pedido de vistas, eu acho, no mês passado. Francisco, pode falar. Presidente. O Gregório, você tinha pedido a palavra antes, só um instantinho, Francisco. Gregório, pode falar. Eu até na sessão passada, a Ana tinha mencionado justamente esse ADI 4480, e naquele dia mesmo, não sei nem por que eu não trouxe, tanto é que agora, quando eu fui pesquisar novamente, entrei aqui no site do STF, e quando eu cliquei para digitar o número, ele já apareceu aqui, registrado, né, no histórico, 4480, e aí, o que acontece? Assim, eu tenho um entendimento em relação a essa matéria, mas eu estou literalmente seguindo a decisão hoje que está aí posta pelo STF. Se vai mudar, se não vai mudar, hoje a decisão é essa. E no ADI 4480, ele faz até menção a esse precedente nos seguintes termos. Com efeito, aqui é o voto, né? Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 14 do CTN podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal, especialmente no que se refere à instituição de contrapartida a serem observadas por elas. Assim, o tribunal acolheu por maioria, aí já está fazendo referência a esse julgado, ao RE, né? Assim, o tribunal acolheu por maioria os embargos para assentar a constitucionalidade do artigo 55(2) da Lei 812 na redação original e nas redações que lhe foram dadas posteriormente, tais. Então, é isso. Você mantém seu voto, então, né, Gregório? Sim. Mantém seu voto. Francisco, você gostaria de falar? Eu acho que o Gregório já falou. Era basicamente isso que o que a gente tem atualmente é isso, né? Se vai mudar amanhã, e há essa possibilidade que até o próprio CARF já está pedindo para segurar, sobrestar esses julgamentos, né? Mas, de certa forma, eu entendo que a gente não está impedido de julgar esse processo. Nós podemos, então, acho que fazer a votação, né? Francisco, você acompanha o relator, então? Acompanho o relator. Acompanha o relator. Márcio, você acompanha o relator. Renata, você acompanha? Por hora, eu vou acompanhar o relator. Relator. Rafael. Acompanha o relator, presidente. Relator. Marcelo. Acompanha o relator. Relator. Ana. Eu divirjo. Ana diverge, e eu vou acompanhar o relator também. Então, ficou assim o item 5, e será a mesma decisão para o item 6 também, né, Gregório? Perfeito, são iguais. Tá, então ficará assim, colegas. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana, que deu provimento, né, Ana? Isso? No caso? Eu não ouvi, é isso, né, Ana? É isso, né? Isso. Ok.
Ok. Então, o item 5 e 6 ficou acordos menos colegiado por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Vencida a conselheira Ana, que deu provimento ao recurso. Essa é a decisão para os itens 5 e 6. Ok. Agora vamos passar para o item 7 da pauta, de relatoria do conselheiro Rafael. Também é um item que saiu com vista no mês passado. O contribuinte é o Estado Tocantins, né? É uma fundação do Estado de Tocantins, né, Rafael? Isso. Então, Rafael, faz então uma leitura rápida, um resumo do relatório, na sequência pode passar para o voto, e aí a gente faz o julgamento. Pode começar, então. Ok. Tratou-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra o governo do Estado de Tocantins, Fundação Santa Rita de Cássia, Secretaria do Trabalho e Ação Social, que, de acordo com o relatório fiscal, folha 135-141, ocorreu a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social e incidentes sobre as remunerações alcançadas pelo órgão público aos servidores remanescentes de Goiás, comissionados e contratados não amparados pelo regime próprio de previdência, no período de janeiro de 99 a junho de 2001, nas rubricas segurados, empresa e na parte relativa ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Intimado, o recorrente apresentou impugnação, folha 163 e 169, e documentos, folha 183 a 237, respectivamente. Em julgamento pela Seção de Análise de Defesa e Recursos, folhas 214 e 253, restou mantido o lançamento, conforme emenda abaixo. Intimado, o contribuinte recorrente interpôs recurso voluntário, folhas 261 e 267, no qual protestou pela reforma da decisão. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, apresentou contrarrazões, folha 271 e 279, no qual protestou pela manutenção da decisão. Em julgamento pela segunda Câmara de Julgamento, folhas 281 e 285, resolveu converter em diligência conforme voto abaixo. Aí eu peço licença para não precisar ler o voto inteiro aqui. A diligência foi prestada, folhas 293 a 295, e novo documento apresentado, folhas 297. Intimado da diligência, o contribuinte recorrente apresentou suas razões, folhas 331 a 347, protestando pela improcedência do lançamento fiscal. Assim vieram os autos para o julgamento. É o relatório. Posso passar para o voto? Pode, Rafael, pode passar. Da admissibilidade do... bom, quem quiser, o processo está na íntegra, foi baixado, está na pasta onde está o acordo, ali na sequência. Tá? Da admissibilidade do recurso. O recurso voluntário, folhas 261 e 267, e razões complementares 231 e 234, são tempestivos e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, devem ser conhecidos. Da nulidade do lançamento. Alega a recorrente que a nulidade do lançamento, uma vez que os valores do auto não foram individualizados por funcionário apontado. Daí eu destaquei o trecho. Outro aspecto que torna nula a presente notificação é o fato do visível cerceamento de defesa, eis que não ocorreu individualização dos valores levantados relativamente aos serviços remanescentes de Goiás, aos servidores remanescentes de Goiás, mas somente agora de alguns, folha 145, o que impossibilita a identificação dos demais servidores. O Estado estariam efetuando ou deixando de efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária ao INSS. A juntada de documentos feita pela autuada nos presentes autos em agosto de 2003 prova a situação dos servidores remanescentes do Estado de Goiás, fé pública, documento público, cabendo ao fisco a prova em contrário, e não somente meras alegações. Todavia, ao analisar o lançamento fiscal e o relatório, verifica-se que o auditor fiscal pautou os valores a partir da confrontação de valores declarados em GFIP e folhas de salário. Assim, confrontando esses documentos, a autoridade tributária obteve a base de cálculo sobre o qual incidiria as alíquotas das contribuições devidas. Cumpre destacar que as contribuições a cargo da empresa, cota patronal, e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, a GIL-RAT e SAT, tem como base de cálculo
o total das remunerações pares, devidas ou creditadas a qualquer tipo, o que foi obtido pela autoridade tributária mediante o procedimento acima referido, sendo desnecessária a sua individualização para assegurado, por ocasião da lavratura do auto de infração. Nesse sentido, destaco o julgado deste conselho abaixo. Aí eu peguei um julgado da nossa turma mesmo, tá? Diante disso, voto no sentido de negar o provimento quanto à nulidade alegada. Posso continuar ou quer voltar? Do lançamento tributário. O presente lançamento ocorreu em relação aos funcionários do Estado do Tocantins vinculados à Fundação Santa Rita de Cássia, Setas, sendo apontados por amostragem, folha 297, os seguintes: Cesarina Ribeiro de Araújo, Raimunda Pereira Carvalho, Amélia Matos Marques, Maria do Rosário Salles Brito e Maria Ivani Matos Azevedo. Do próprio relatório, folhas 297, emitido pelo auditor fiscal, os documentos, folhas 187 a 237, acostados à impugnação, fazem referência a outro período, que não é o do lançamento. Alegou o recorrente que o presente caso mudou-se ao ocorrido no Mato Grosso, conforme destaco abaixo. Quando o Estado do Tocantins foi criado pela Constituição de 1988 e, consequentemente, desmembrado territorialmente do Estado de Goiás, muitos servidores daquele Estado permaneceram trabalhando no local em que o Estado do Tocantins ficou situado, na condição de remanescentes, mediante a opção, tudo conforme estabeleceu a Lei Complementar número 3177, que regulamentou a transição entre os Estados. O Estado de Tocantins, ente da Federação Brasileira, criado pela Constituição Federal de 1988, foi instalado e desmembrado do Estado de Goiás, no dia 10 de janeiro de 1989, nos moldes dos preceitos constitucionais esculpidos nos atos das disposições constitucionais transitórias e nos termos dos preceitos legais constantes da Lei Complementar 31, de 11 de novembro de 1987. Diz o artigo 13 da ADCT da Constituição Federal de 1988. O artigo 13. É criado o Estado do Tocantins pelo desmembramento da área descrita neste artigo, dando-se instalação do 46º dia após a eleição prevista no parágrafo 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 89. Parágrafo 6º. Aplica-se à criação e instalação do Estado do Tocantins, no que couber, as normas legais disciplinadoras da divisão do Estado do Mato Grosso, observado disposto no artigo 234 da Constituição. O capítulo 4 da Lei Complementar 3177, que trata de divisão patrimonial entre o novel Estado e o Estado-mãe, diz textualmente em seus artigos 24, 25, 26 e 27. Eu só vou pedir licença para... Eu ia pedir licença para não ter que ler todos esses artigos aqui, para a gente não ficar amarrado, pode ser? Vocês concordam? Pode ser, Rafael. Porque está aí no texto, para você, no acordo. Eu só corrigi um errinho que eu vi aqui, ele está salvado. Aí eu destaco o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, que prevê, compete à União, dos Estados, do Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre Previdência Social, proteção e defesa da saúde. Completando o raciocínio, destaque previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que trata dos servidores. Por sua vez, a Lei 8.212, de 24 de julho de 91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, prevê no seu artigo 13. O servidor civil, ocupante de cargo efetivo, militar da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social, distanciado dessa lei, desde que amparados pelo regime próprio da previdência social. O Estado do Tocantins possui regime próprio de previdência, IPETINS, que amparava tais servidores, mas com o advento da Emenda Constitucional 20, de 15 de 12 de 98, passou a se beneficiar dos servidores concursados, passando os demais a serem amparados pelo regime geral da previdência social. Os funcionários relacionados por amostragem, folhas 297, foram concursados pelo Estado de Goiás e, após a criação do novo Estado do Tocantins,
esses permaneceram neste, no estado de Tocantins, e posteriormente foram efetivados ao cargo público, tal como era no estado anterior. Tal situação é comprovada pelos documentos de folhas 187 a 237, acostados à impugnação. Por analogia, destaco os julgados abaixo do plano do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Aqui são 2 julgados que envolvem professores que eram do estado, eram concursados pelo estado de Goiás e depois, na mesma situação, permaneceram no estado de Tocantins e foram efetivados ao estado de Tocantins, então, para não ter prejuízo dos direitos deles. Tá? Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para afastar o lançamento em relação aos funcionários que foram efetivados ao cargo público. Tá? Conclusão, faço exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o lançamento em relação aos funcionários que foram efetivados ao cargo público. Como eu voto, presidente? Só lembrando, foi feito pedido de vista pelo Francisco, nesse caso, depois convertido em vista geral. A dúvida era, porque o lançamento foi feito por amostragem, não foi especificado os funcionários, que tais funcionários eram do estado de Goiás, foram alocados ao estado de Tocantins, preferiram ficar no estado de Tocantins, até por causa do espaço que ocupavam, da função que ocupavam e dos seus domicílios, certo? E aí o Estado foi autuado porque não teria feito o recolhimento da Previdência Social de acordo com o INSS. Todavia, parte desses funcionários, ou todos, que aí não são especificados no auto de lançamento, né? Eles foram efetivados à natureza de funcionário público do Estado do Tocantins. Tá? E aí, por analogia, eu entendo que merece provimento nessa parte do mérito, porque tal qual aconteceu no Estado do Mato Grosso, tal qual aconteceu com esses professores que têm essas decisões que eu destaquei no acordo. Ok? Ok. Colegas, então, o conselheiro relator, então, ele está dando provimento parcial ao recurso voluntário. Rafael, só uma questão, antes de a gente eu abrir para a discussão, eu dei uma olhada e já fazendo a discussão, né, eu dei uma olhada aqui nesse caso, no processo, o Estado do Tocantins fez uma LDC, declarou esses débitos em LDC, lançamento de débito confessado. O Estado do Tocantins confessou o débito. Então, ele chegou lá para a Receita, sabendo dessa situação toda com relação aos funcionários, o Estado do Tocantins fez uma LDC, lançamento de débito confessado, confessou esses débitos e recolheu, fez um parcelamento, né? O que a fiscalização fez? Ela só conferiu o LDC estava ok. A fiscalização comparou o LDC, o lançamento de débito confessado, com a folha de pagamento do Estado lá e as GFIPs entregues. E a fiscalização constatou que no parcelamento, no LDC, o Estado declarou menos do que estava na folha e na GFIP. Então, pelo que eu vi, a fiscalização não foi atrás de servidores para ver se eles, em relação a eles, cabia ou não o recolhimento de contribuições para o regime geral e tal. A fiscalização apenas conferiu aquela LDC se ela estava de acordo com a folha e com a GFIP declarada pelo contribuinte. E aí identificou recolhimentos a menor, né? E eu não vi nos autos aqui, em nenhum momento, o contribuinte justificando o porquê das diferenças. Lá tem um mês que dá R$1.000 de diferença, tem outro mês que dá bem menos que isso, ou outro mês dá um pouquinho mais, eu não vi em nenhum momento aqui a contribuinte justificando isso. Ele fala do Mato Grosso, tenta comparar mas o foco aqui, na verdade, é a divergência de valores no que ele confessou com o que estava na folha de pagamento de GFIP, né? Eu não sei, assim, colegas, alguém mais quer fazer algum comentário? Mas essa diferença aí, Deni, por exemplo, tem um servidor lá, Joaquim, aí, na LDC, o Estado informou Joaquim, deve ter relação à contribuição de Joaquim de 1.000 e a fiscalização está dizendo que é 1.500, aí está cobrando essa diferença. Ou, na LDC, o Estado não informou o servidor Joaquim
e aí a fiscalização pegou a diferença, e o Estado está alegando que não informou porque trata-se de servidor e estaria sujeito a regime próprio. Entendeu? Questionamento? Mas então, o contribuinte deveria ter vindo aos autos e dito o seguinte, ó, a competência é janeiro de 99, esse aqui é 2 anos e meio, né? É 99, 2000, vai até metade de 2001. O contribuinte devia ter vindo, ó, janeiro de 99, esse valor aqui, essa diferença aqui, a menor, é por conta de tal motivo, entendeu? Deveria ter vindo e dito, né? Isso não é dito em nenhum momento, né? E aí eu não tenho como saber se o contribuinte tem ou não razão, né? É que daí ele alega aquela questão que não foi individualizado os valores por funcionário. Mas eu nem sei se precisa. Tem mês que a diferença é de R$7, incluindo SAT, pra você ter uma ideia. Tem mês que é coisinha muito pequena, assim, eu não sei. Está ali por competência, tem aqueles documentos que acompanham a notificação, né? Mês a mês, certinho os valores, o que foi recolhido, a diferença apurada. Eu acho que era fácil, né? Para o município, não, para o Estado, extrair lá da contabilidade, da GFIP, essa diferença e justificar o porquê da diferença, né? Eu não sei, no meu entendimento ali, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de justificar essas diferenças de valores, né? Até porque isso aí já afasta a tese, né? Porque se o Estado declarou alguns, ou declarou e a questão foi só valores, a tese já fica afastada, né? Ou eu entendi. Mas mas foi justamente isso que eu perguntei, né? Foi justamente isso que eu perguntei. O Estado declarou nessa LDC o servidor Joaquim, e a fiscalização está pegando uma diferença em relação a esse Joaquim, e realmente, se o Estado declarou na LDC o servidor Joaquim, afasta a tese dele. Agora, se não, e o voto do Rafael está nesse sentido, de excluir os servidores, é justamente o que ele está defendendo. E se a fiscalização não individualizou, não entendo que caberia ao contribuinte fazê-lo. Aqui a gente está falando de um lançamento fiscal. O Rafael também falou que o período foi diferente, né? Não, a fiscalização falou que os documentos que eles juntaram foi de período diferente. De período diferente. Então não havia nem como ele impugnar se o período não era o mesmo. É que o arquivo é pesado, até mesmo ele estando local na máquina, está difícil de abrir. Está pesado para rodar. Eu estou também tentando aqui. É melhor abrir pelo e-processo. Abrir o salvo demora muito. É verdade, tentar. Por exemplo, uma parte do lançamento aqui foi glosa de salário família e salário maternidade, né? E tem ali especificado os meses e o valor que foi glosado, né? Cabia o contribuinte trazer, não, veja, nesse mês aqui vocês estão glosando aqui tanto de salário família, mas olha, eu tenho comprovante aqui, ó. Não tem comprovação disso, né? Que página que você está, Dani? Eu estou vendo aqui o DAD, né? Que é a folha 25. Folha 25 em diante, né? Ele fala ali no discriminativo, tem ali, quer ver, as rubricas, né? Tem glosa, dedução.
E no relatório fiscal ele fala que entre as diferenças tem glosa de dedução, né, de salário família e salário maternidade. Uhum. Inclusive, Rafael, se a gente deixar a decisão do jeito que está ali, eu acho que a unidade de origem vai ter até dificuldade de executar. Né? Isso aí você tinha até falado na última, na reunião passada, né? Mas se o lançamento foi feito assim, como é que nós vamos corrigir daí? Vai baixar em diligência para eles identificar cada um qual o valor? Mas é tão. Eu não, e nesse caso aqui, eu não estou vendo dificuldade para o Estado aqui, né? Eu estou olhando aqui no discriminativo, aqui tem certinho os valores, é só a contabilidade do Estado lá verificar o que deu de diferença entre o declarado e o que está na folha e justificar, não é um negócio do outro mundo. Até no processo ele é pesado também, porque são 400 páginas, 370. 370. Eu abri ele no outro computador aqui. Eu baixei esses processos antes de começar a nossa reunião, para facilitar, então eu já tô com eles na minha máquina aqui, por isso que foi mais rápido. Rafael baixou, Rafael disponibilizou, porque Sim, na mas máquina. eu já estava com eles aqui. É. Você conseguiu abrir, Francisco? Abri, estou correndo as páginas aqui.
Nossa, que silêncio, pessoal. Todo mundo quieto.